Qual é o caminho do justo? É a nossa palavra nesta noite para os irmãos, a partir deste capítulo 4 de Provérbios. Quando a gente fala caminho, a gente não quer dizer só uma estrada, não quer dizer só uma rua, ou uma ruela, ou mesmo até um caminhozinho para uma pessoa, né? É mais do que isso. Caminho tem a ver com maneira de agir, como proceder, como viver. Então a palavra caminho uma expressão poética para dizer a maneira como a gente está andando, a maneira como a gente está agindo, a maneira como a gente está vivendo. Então esse é o nosso caminho. E há pessoas que tomam caminhos os mais estranhos para as suas vidas. E o provérbio mesmo diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Então, tem muita gente em muitos caminhos. E às vezes, a Bíblia também fala, muitas vezes, há um caminho largo, espaçoso, muitos vão por ele, é a turma da oba-oba, é a turma do segue, vão seguindo a multidão e ao mesmo tempo indo para a perdição. Mas há um outro caminho mais estreito, mais difícil, mais sacrificial, que poucos seguem por ele, porque exige renúncia, exige combater seus desejos carnais, exige um compromisso com Deus de honestidade, fidelidade, de ética, e são poucos os que pegam este caminho. Todo mundo quer o caminho mais fácil, o caminho com todo mundo está indo. Mas, por isso que Provérbios está sempre colocando em contraponto, em várias passagens, o caminho do mal e o caminho do bem, o caminho do ímpio e o caminho do justo, e sempre fazendo essas diferenças. E não é diferente aqui também. E para a gente falar do caminho do justo, o provérbio sempre primeiro fala do caminho do mal, porque o caminho do mal vai fazer o contraponto para ele dizer o que é o caminho do ímpio, ele faz o contraponto para falar do caminho do justo. Verso 14 diz, e uma coisa muito óbvia, mas é tão óbvia que às vezes as pessoas não levam a sério: não siga a vereda dos ímpios. E se ele está dizendo não siga a vereda dos ímpios, é porque está falando para a gente, que nós não nos consideramos ímpios, pelo contrário, a gente já foi salvo. Então é para o povo de Deus que de alguma forma já é alguém transformado, alguém que é justo. Mas há muitos irmãos que foram salvos por Jesus Cristo, mas ainda de vez em quando pegam caminhos e veredas é a mesma coisa, dos ímpios. Adotam comportamentos dos ímpios, linguagem dos ímpios, atitudes dos ímpios, ética dos ímpios, mesmo sendo, pelo menos fazendo parte do rol dos justos. Então, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Então, a maldade não deve tomar conta do nosso coração. O fazer coisas ruins para os outros não é nosso estilo de vida. Então, ainda que seja o estilo de vida de muita gente, mas não é o nosso. Então, nós não vamos entrar nesse tipo de caminho que não é o nosso. Aí ele vai enfatizar ainda mais no verso 15. Evite esse caminho, não passe por ele, não repita o que os outros estão fazendo, o ímpio está fazendo. Isso é para você jovem, para você adolescente. Trilha um caminho diferente, faça a sua vida ter um diferencial, que Jesus seja o diferencial da sua vida.
seus amigos fumam, bebem, usam drogas, seus amigos fazem sexo livre e irresponsável, mas esse não é o seu caminho. Seu caminho é de pureza, de retidão, e esse é o caminho da vida. O outro é caminho de morte, caminho de perdição. Então, tenha uma vida diferenciada. Evite-o, não passe por ele, verso 15. Afaste-se e não se detenha. Afaste-se. Você viu que aquela maneira das pessoas ali ao seu redor agirem, não tem a ver com a sua vida, com os seus valores. Afaste-se e não se detenha. É a mesma palavra lá do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Para ali para participar das mesmas iniquidades. E continua agora o verso 16. Pois eles não conhecem, ou eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Quer dizer, aquelas pessoas que não conseguem passar um dia e ir para a cama e dizer assim, hoje eu não fiz mal a ninguém. Não, tem que levantar aqui para fazer alguma coisa. Ou então eu não fiz mal, não cometi nenhum pecado que eu me lembre assim. Então é muito difícil o ímpio ir para a cama sem ter desagradado a Deus e feito coisas que a sua carne e Satanás desejam. Porque a vida dele é pecar. Ele vive no pecado. Eu tenho dito aqui, nós não vivemos no pecado. Nós podemos até ser pecadores. E somos. Mas não vivemos no pecado. Senão, aí não somos mais, não podemos mais ser chamados justos, mas ímpios. Então, e diz, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Que coisa, né? O justo perde o sono quando prejudica alguém. O ímpio perde o sono porque não fez a maldade do dia. Ele é viciado no mal, viciado no pecado, viciado em fazer as coisas erradas, né? Tem gente que não consegue dormir sem beber, tem gente que não consegue dormir sem fumar, tem gente que não consegue dormir sem sei lá, fazer alguma coisa errada. É viciado em pecado. Então é muito triste. Verso 17. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. Então, comem maldade e bebem a violência. Alimentam o seu corpo com isso, maldade e violência, maldade e violência. Pecado e transgressão diante de Deus. Mas vem aí agora o versículo chave desta passagem, esse belo versículo, talvez um dos mais lindos do livro de Provérbios, que aí vai fazer um total contraste com o caminho dos ímpios. Ele disse, mais, ou deveria ter um mais aqui, em algumas versões tem o mais, contudo, apesar do caminho do ímpio ser daquela maneira, descrita anteriormente, a vereda dos justos é como a luz da alvorada. Em algumas versões, a luz da aurora. Como a luz da aurora. E como é que funciona essa luz da aurora? Diz o texto, que vai brilhando cada vez mais até a plena claridade do dia. Em outras versões, que vai brilhando mais e mais até ser dia. Quem conhece a versão? Perfeito. E não sei se a NVI tirou um pouco dessa poesia, mas acho que também aqui tá bonitinha aqui essa. É uma linda comparação. A vida do justo. Primeiro, quando a Bíblia te chama de justo, não quer dizer que você é uma pessoa sem defeito, uma pessoa que não peca. Não. Você é justo porque você conheceu a Cristo, porque você o recebeu como Senhor e Salvador, porque você foi
justificado. Mediante o sacrifício da cruz, ele levou sobre si os seus pecados, levou sobre si as suas transgressões, as nossas transgressões. Então, ainda que a gente não seja justo, e a Bíblia chega a dizer, não há um justo nenhum sequer. Então não há justo, nem eu. Mas como então sou justo? Eu não sou justo, mas Jesus me justificou. Então é como a própria palavra diz, justificado. Então eu fiquei justo. Fiquei justo pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo seu sangue derramado e pagou pelo meu pecado, mediante o meu arrependimento, mediante a minha confissão, mediante do reconhecimento de que eu sou um pecador. E esse é um grande problema do ímpio, ele não reconhece esse pecador. A vida dele de transgressão é tão natural para ele que não acha isso pecador. O justo já tem eventualmente uma inclinação para um pecado, mas aquilo traz tristeza ao coração dele, porque ele é justificado, ficou justo, virou justo. Mas a nossa posição de justo está enquanto estivermos em Cristo Jesus, enquanto estivermos na cruz de Cristo, com a cruz de Cristo, da renúncia, do sacrifício, do comprometimento, da consagração, da santificação. Então aí a gente está sobre a perspectiva de Deus como justos. Então Deus nos olha, Ele sabe que não há um justo nenhum sequer, mas antes dele olhar, Ele passa pela transparência da cruz e pela cruz Ele nos vê como justificados. E ali então o texto vai dizer, a vereda dos justos, a maneira de justo viver, de justo andar, é assim como a luz da aurora, a luz do alvorecer. Então lá para as 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, você começa a vislumbrar alguma claridade no céu. E aí, lá para as 5 horas, essa claridade já aumentou. Lá para as 6 horas, dependendo da estação do ano, né? Vai clareando, lá para as 7, 8 horas, então a luz da aurora se apresenta plenamente. Então, a comparação aqui é que a minha vida e a sua vida, nós viemos das trevas. Nós viemos do mundo da escuridão, nós viemos do mundo do pecado, nós fomos resgatados deste mundo do pecado. Então a nossa caminhada é das trevas para a luz. A caminhada do ímpio é para as trevas, para o crepúsculo, para a noite. Nossa não, a nossa caminhada é caminhada para a luz da aurora, para a vida cristã plena. E veja que o texto diz, a vereda do justo é como luz da aurora que vai brilhando cada vez mais, ou que brilha assim, cada momento vai brilhando mais, é uma coisa paulatina. Você se converte, você vai buscando ao Senhor, você vai tendo erros e acertos, mas você vai se tornando um crente melhor, vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor, e a sua vida vai sendo então pouco a pouco transformada, a sua vida vai sendo orientada, ajudada pelo Espírito Santo para se tornar um cristão cada vez melhor. Então o brilho da glória de Deus vai se envolvendo a sua vida e de tal forma que a gente vai cada vez mais parecendo com Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus. Então nós somos justos, justificados, mas não somos plenamente livres do pecado. Ainda estamos nesta caminhada, só que a nossa caminhada é para a alvorada, a nossa caminhada é para a luz da aurora, que brilha mais e mais. Então, me faz lembrar dos discípulos do caminho de Emaús. Eles estavam vindo da
da crucificação de Jesus, desesperançados, desiludidos, frustrados. E eles iam descendo de Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros. Eles saíram lá de tarde e chegaram à noite. Então a primeira caminhada deles foi uma caminhada da escuridão para o crepúsculo e depois para a noite. A caminhada do desânimo, da desilusão, da descrença. E eles estavam tão abatidos que não conseguiram nem reconhecer Jesus. E eles foram tomados de incredulidade, uma série de situações que marcam a vida da pessoa que se afasta de Deus, que caminha para as trevas, né? Emaús era um lugar que ficava bem abaixo do nível do mar, é como se eles fossem para uma depressão espiritual, um lugar de depressão. Mas eles encontraram no caminho Jesus. A depressão era tão grande que não identificaram Jesus. Convidou Jesus que fosse entrar na casa deles, participaram do pão, e quando Jesus partiu o pão, seus olhos abriram, e eles então reconheceram Jesus, e Jesus desapareceu. Mas agora o que vai acontecer? Já era noite e eles estavam tão maravilhados com aquela visão da ressurreição de Jesus, que então foram para Jerusalém de novo. E já era o início já era um novo dia, 1, 2, 3 horas da manhã, não sei. Eles teriam que caminhar ainda 11 quilômetros. Só que eles iam caminhando, antes a caminhada era de Jerusalém para Emaús, era de cima para baixo. Então eles estavam descendo. Agora não, é a caminhada de baixo para cima. Eles estavam agora subindo de novo para Jerusalém. E não estavam mais caminhando para o crepúsculo, para a noite de Jerusalém para Emaús, mas agora estavam caminhando da noite para a luz da aurora, e com seus corações revigorados, celebrando com grande alegria. Eles iam enfrentar uma noite escura, uma noite com possíveis perigos, animais, assaltos, etc. Mas eles não estavam ligando para isso. Eles tinham o alvo chegar em Jerusalém, e eles caminhavam para a luz da aurora. E deu 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5, eles estão caminhando, subindo para Jerusalém, e com sua energia espiritual muito revigorada, e lá em Jerusalém encontraram os irmãos, anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Então esta é a nossa caminhada. Nossa caminhada, meus irmãos, é para Nova Jerusalém. E nessa caminhada a alegria está conosco, a presença do Senhor está conosco, a mensagem de esperança da ressurreição está conosco. E a gente então vai seguindo nossa caminhada com lutas, com riscos, com perigos, com ameaças de toda sorte, mas sem perder o vigor, porque nós sabemos que a nossa caminhada não é para as trevas, não é para o inferno, não é para a perdição, não é para a desgraça. Nossa caminhada é para a luz da aurora, é para a luz do alvorecer, é para a Nova Jerusalém, para a presença definitiva com Deus na eternidade. Essa é a nossa caminhada, essa é a caminhada do cristão, essa é a caminhada que temos. Por isso que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E esse dia perfeito é quando experimentaremos plenamente a glória do Senhor. Nossos corpos corruptíveis se transformarão em corpos incorruptíveis, preparados para viver eternamente. Vamos ter plenamente vivenciando a eternidade na presença da glória maravilhosa do nosso Senhor. Então, fica aí esta comparação. E o verso 19 volta aos ímpios, que dizendo, aí faz um outro contraste. A vereda do justo é como a luz da aurora, ou como a luz do alvorecer, que vai brilhando cada vez mais a plena claridade. O verso 19 diz: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem
em que tropeçam. Então o mundo está vivendo aí, tropeçando em seus pecados, suas transgressões, tropeçando aí na destruição da natureza, tropeçando na destruição da família, da integridade, da promiscuidade, essas coisas todas tomando conta do nosso coração, porque o caminho deles é caminho de trevas, é caminho de destruição, mas nosso caminho não, é caminho para a alvorada, para a Nova Jerusalém. Amém.